Basicamente, passada a temporada de resultados, principalmente para os bancões, chegou aquele momento que, eventualmente, eu trago aqui no canal um comparativo entre os bancões. Mas hoje eu quero trazer, de verdade, a questão dos dividendos. Apesar de que não somente isso, porque eu acho que um dos queridinhos de dividendos virou um pouco jogo, temos um novo agora no radar, e até mesmo na questão de crescimento, um que era patinho feio parece que tá querendo começar a brilhar. E aí eu quero trazer algumas informações relevantes para vocês que eu sei que boa parte acaba investindo no setor financeiro, porque acaba sendo um setor sólido, um setor perene, que mesmo nos períodos de crise, sim, as ações podem cair, mas ainda assim conseguem alcançar lucros, ainda que eventualmente menores, mas dificilmente bancões são instituições ou empresas que de fato passam por grandes apertos, como outras que nós já vimos, por exemplo, do varejo aqui na Bolsa de Valores. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixem um like de vocês e se inscrevam aqui no canal, porque tem conteúdo novo toda semana, e comentem aqui embaixo qual dos bancões vocês têm na carteira. Bom, vamos lá, né, gente? Eu acho que eu não vou trazer o resultado individual de cada um, porque nesses últimos vídeos, desses últimos tempos, dessas últimas semanas, alguns eu até trouxe o resultado aqui, mas eu vou falar em linhas gerais dos 4 principais bancões, quando nós falamos de Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, o que aconteceu com os resultados em média. Então vamos lá. Eles tiveram juntos, agora nesse segundo trimestre de 2024, um lucro recorde de 26,8 bilhões de reais. Sim, em valores nominais, não ajustado pela inflação, mas essa é uma cifra recorde, porque até então o último recorde que a gente tinha era de 26,1 bi. E bom, são safras gigantescas, né? O Itaú sozinho, ele conseguiu um lucro de mais de 10 bilhões e essa cifra até então nunca tinha sido atingida por um grande banco aqui no Brasil. Então, esse segundo trimestre de 2024, ele aparentemente foi muito positivo para a maioria dos bancos em várias linhas. Quando a gente fala de uma melhora dos resultados, então, Itaú até lucrou mais de 10 bi, mas quem teve o maior crescimento na questão de lucro foi o Santander, que teve um crescimento de 40%, enquanto o Bradesco teve um crescimento só de 4,4%, mas ainda assim as ações dispararam logo depois da entrega de resultados, porque foi um resultado muito acima do que o mercado estava esperando. Não é de hoje que Bradesco ele tá sofrendo, e assim, eu digo sofrendo entre aspas, porque ele continua entregando lucro e tudo mais, mas algumas linhas do balanço estavam preocupando. Por quê? Um caso que acabou acontecendo aqui na nossa Bolsa de Valores foi a questão da fraude na Americanas. E a Americanas, quer queira ou não, tinha um peso grande, dentro da carteira de crédito do Bradesco e acaba afetando, inclusive, os níveis de inadimplência do banco, combinado, claro, com alguns outros fatores. Mas dos 4 bancos, o que mais foi afetado acabou sendo justamente essa questão do Bradesco. E aí, desde que foi descoberta essa fraude, então o banco teve que ajustar e reportar os seus números, mas eles vêm melhorando aos poucos, gradualmente, ainda que no comparativo dos 4 bancos seja o que ainda está com, por exemplo, os dados de inadimplência um pouco maiores. Quando nós falamos, por exemplo, de Santander, a inadimplência, aquela maior de 90 dias, está em 3,2%. Quando nós falamos de Bradesco, esse número salta para 4,3%. Itaú e Banco do Brasil já estão com 3%. Então a gente está falando que a média de inadimplência desses bancos hoje está na casa de 3,2%, 3,3%, mas ela já chegou a superar 3,5%, 3,6%, principalmente por conta de Bradesco, que teve momentos ali que a inadimplência, principalmente quando a gente fala da pessoa jurídica, e essa maior de 90 dias, chegou acima de 7%, e isso é um nível muito, muito, muito alto. Se vocês lembram, antes da pandemia, quando nós falávamos de inadimplência dos bancos, era algo na casa de 2%, 2,3%, 2,4%. Então, de lá para cá, de fato, as coisas mudaram, acabaram subindo bastante, mas essa inadimplência, ela vem caindo. E para o Bradesco, que foi quem mais foi afetado, isso é muito importante. O mercado respondeu bem, então, com esse resultado que ele acabou entregando,
recuperando porque foi acima do esperado e os níveis de inadimplência, eles estão caindo. Então, esse é um ponto muito importante. Eu acho que, inclusive, é um momento diferente que os bancos começaram a vivenciar. Nós vimos toda essa questão do Open Finance, que eu ainda nem acho que todo mundo aderiu da forma que o mercado esperava, mas esse compartilhamento de informações dos clientes, da pessoa física, da pessoa jurídica entre as instituições financeiras, isso tem mudado um pouco como os bancos lidam, inclusive, com essa questão da carteira de crédito. Então, se antes qualquer um conseguia algum tipo de crédito de qualquer maneira, hoje os bancos eles têm sido muito mais criteriosos, mas também porque eles têm muito mais acesso às informações. Então, hoje você pode, por exemplo, ter um empréstimo em algum banco, se você for solicitar um crédito em outro banco, já estiver inserido, né, dentro dessa questão do Open Finance, então esses bancos eles vão conseguir avaliar que, olha, já foi liberado um crédito em tal instituição, então talvez aqui a gente não consiga liberar um valor tão grande. Esse cara aqui já pegou empréstimo em uma outra instituição e não pagou. Então, se eu tiver que liberar alguma coisa agora, eu tenho que ponderar a questão dos valores porque eu tenho um grande risco, por exemplo, de não receber. Então, essa troca de informações que acontece, isso traz um novo momento para os bancos, principalmente nessa questão da carteira de crédito, porque eles estão conseguindo ofertar, e eu acho que isso vai melhorar cada vez mais, mas eles estão conseguindo ofertar cada vez melhor essa questão do crédito para as pessoas certas, para, óbvio, conseguir reduzir essa questão da inadimplência, né? Falando da questão de inadimplência, eu até trouxe inadimplência para vocês, mas eu tava quase esquecendo de trazer uma ponderação, porque basicamente todos os bancos conseguiram diminuir a inadimplência, com exceção do Banco do Brasil. Banco do Brasil teve um leve aumento nessa inadimplência, que foi para 3%, e muito por conta da carteira de agronegócio, que acaba sendo um dos motores, inclusive, do banco, é uma parte muito importante para ele, mas o agro, que apesar de levar em grande parte, né, o PIB do Brasil nas costas, ele não tá mais sendo aquela Coca-Cola toda que a gente viu há 2 anos atrás, e aí a gente começa a ver talvez essa inadimplência pesando um pouco mais na questão do Banco do Brasil, mas ainda assim é uma inadimplência que está muito na média, aliás, abaixo da média desses 4 principais bancões, então eu vejo que esse é um momento muito favorável para eles. Os bancos estão voltando a conseguir reportar lucros cada vez maiores, com uma inadimplência cada vez menor e uma carteira de crédito muito mais qualificada. Isso é muito importante quando a gente pensa na solidez de um banco para nós investirmos. E aí que a gente começa a falar da questão dos dividendos. Deixa eu trazer para vocês, depois desses resultados, como que ficaram, né, os dividend yields, como ficou a questão de relação preço-lucro, como os bancos têm performado, para aí sim nós conseguirmos trazer a resposta. Quem será que é o banco da vez para essa questão de dividendos e quem talvez é o banco para pensar em ganho de capital, em valorização das ações. Então, o que nós temos aqui na tela é um comparativo. Eu sempre faço esse comparativo, tá, gente, com o Trademap. O Trademap é o parceiro nosso desde 2019 aqui do canal e, inclusive, eu vou deixar o link para vocês acessarem ele aqui e caso vocês decidam fazer alguma assinatura, eu vou deixar meu cupom de desconto que tá escrito aqui na descrição também, tá? Mas vamos lá. Quando a gente olha os 4 principais bancões, então nesses últimos 12 meses, quem mais subiu acabou sendo o Itaú, com mais de 42% de valorização, e o que menos subiu acabou sendo o Bradesco, como eu falei para vocês, passando por um momento um pouco mais delicado, mas se valorizou ainda 10%, mas foi principalmente agora, depois de reportar esse resultado, que ele voltou a se recuperar um pouco mais forte. Quando a gente fala da relação preço-lucro dos 4 bancos, então hoje quem está com a melhor relação preço-lucro acaba sendo o Banco do Brasil. Então essa relação preço-lucro nós analisamos para fazer o valuation dos bancos, então se a gente for pensar em um banco que talvez está negociando a múltiplos um pouco mais descontados, seria a questão de Banco do Brasil, mas Banco do Brasil também acabou subindo bastante nesses últimos 12 meses, né? Mais de 27%. Já quando a gente fala de dividendos, Banco do Brasil também hoje sai na frente, com um dividend yield aí de 8,9, inclusive superando o do Bradesco, que estava maior, né, por conta da queda, inclusive, nas ações, né, em relação ao que eles estavam distribuindo. Só que essa história, ao meu ver, ela muda, porque aqui a gente está vendo o que aconteceu. Nós temos que também olhar para o que vai acontecer. Então, diante desses últimos resultados que foram reportados, hoje, por exemplo, o Itaú ele tem um dividend yield aí na casa de 6,5%, mas nós estamos vendo um grande avanço de Itaú na questão dos seus resultados, inclusive, né, frente aos seus concorrentes, Santander, Banco do Brasil e também Bradesco, e muito provavelmente
como eles estão praticamente nadando de braçada e entregando bons resultados, eles devem aumentar esse yield, então, para os próximos meses. Provavelmente, no ano que vem, esse yield ele pode sim até superar os 10%. Então, se há muito tempo nós estamos falando que Banco do Brasil é o banco para quem quer receber dividendos, é claro que ele vai continuar. Ao meu ver, eu gosto muito de Banco do Brasil, vocês sabem que eu invisto nele, mas o Itaú, que muitos estavam um pouco desanimados por conta dos dividendos que caíram sim nos últimos anos, então ele pode voltar a subir diante das perspectivas de melhoras nesses resultados. Já quando a gente fala da questão de valorização dos bancos, aí sim eu acho que a gente está falando, por exemplo, de Bradesco e Santander. É bem verdade que, como eu falei para vocês, Bradesco até subiu bastante depois que entregou o resultado agora do segundo trimestre de 2024, mas se ele continuar apresentando melhoras, e que não vai ser para agora, eu acho que vai ser uma melhora aí gradual, trimestre após trimestre, de uma forma um pouco mais devagar, quer queira ou não, ele foi o que mais apanhou nesses últimos tempos, então talvez ele tenha aí alguns triggers pelos próximos resultados que ele pode acabar entregando e surpreendendo o mercado, e aí isso pode acabar impulsionando as ações dele. E Santander também, Santander tem melhorado bastante, como eu mostrei para vocês. Entregar um lucro 40% maior do que o mesmo período do ano anterior é bastante coisa, então nós estamos vendo que ele também está avançando nessa questão de crescimento. Então, se fosse pensar em dividendos, eu olharia para Itaú e Banco do Brasil, e pensando na questão de crescimento, somente nessa questão de crescimento, aí a gente fala de Bradesco e Santander. Mas assim, banco é banco, né, gente? É difícil alguém que investiu no longo prazo, em qualquer um desses bancos, e aqui eu tô falando longo prazo, tá, gente? Não 2 anos. É difícil alguém que investiu no longo prazo nesses bancos e tenha conseguido perder dinheiro, né? Então, o setor financeiro, ele sempre tem um pedacinho ali na nossa carteira, que é um pedacinho que a gente coloca ali do lado dos ativos que são um pouco mais consistentes, apesar de serem, né, de renda variável. Mas agora, eu quero saber de vocês. Quais bancos vocês têm na carteira? Quais bancos vocês estão acreditando que mais podem trazer oportunidades, seja no quesito de dividendos ou no quesito de valorização? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.